Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Podem dar joinha que eu estou vendo vocês também. Maravilha. Sim, sim. Então, vamos lá. Hoje, um assunto super bacana, né? Vocês já conhecem o objetivo da Academia Tegra, já falou. Então, deixa eu falar primeiro um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem. Sou Mariana, para quem não me conhece, muito prazer. Tenho 32 anos. Sou casada com um farmacêutico que deveria ser engenheiro e que ama uma planilha. Então, minha vida é toda com base nisso. Não tenho filhos ainda. Eu moro em São Caetano, em São Paulo. Não tenho filhos, com exceção dos meus pais, né? Que depois de um tempo eles acabam virando. Eu sou tegrana aí já tem uns 5 meses, vou fazer 5 meses na próxima semana. Eu atuo na área de RH já há 13 anos, eu tenho foco aí com recrutamento e seleção, eu sou psicóloga, sou coach, sou especialista em carreira, eu faço também a parte de mentoria de carreira, de recolocação profissional, nas minhas horas vagas, né? E hoje na Tegra eu sou a líder de atração de talentos, né? A gente trabalha aí na frente de recrutamento de profissionais. Basicamente, quem é a Mariana? Eu sou aquela pessoa que adora abraçar uma causa. Essa sou eu. Então, eu gosto de ajudar, eu gosto de apoiar, eu gosto de ver as pessoas crescendo, de evoluir, de se desenvolver, eu gosto de ver o sucesso das pessoas. E esse é, de fato, definitivamente o meu propósito de vida. É para isso que eu tô nesse mundo. No meu tempo livre, eu gosto de assistir séries, de ver um filme, tomar um vinho, uma cerveja, estar junto com os amigos, com a família, fora desse tempo de pandemia, né? E eu tenho uma teoria na minha vida que é o tempo de qualidade. Então, na minha opinião, principalmente quem já passou por esse processo de burnout, quem já estuda esse processo de burnout que a gente vai conversar, sabe que o tempo de qualidade, principalmente com as pessoas que a gente ama, são importantes demais para a cura e para ter aí uma vida de qualidade. Então, é isso que eu adoro fazer no meu tempo livre. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto, sobre o burnout, tá? É um assunto super importante, ele está cada vez mais fortalecendo no mercado, aparecendo no mercado de trabalho, principalmente nesse momento de pandemia. Então, ele merece aí muita atenção. Então, começando por o que é o burnout? Para início, para contextualizar, a palavra ela é derivada do inglês da junção de burn, que é queima, e out, que é exterior. Então, a queima exterior, ou seja, é o sinônimo do esgotamento, tá? O burnout ele é conhecido também como a síndrome do esgotamento profissional. Ele é um distúrbio psíquico que afeta os profissionais, né, submetidos a condições de trabalho desgastantes e causa uma grande tensão emocional e um estresse. Ou seja, está completamente relacionado à relação da pessoa com o trabalho e está presente em todas as profissões, principalmente nas que envolvem muita responsabilidade e muita pressão. A síndrome em si, ela entrou para a classificação internacional de doenças da OMS só em 2019. E agora, a partir de 22, ela vai ter vigente o CID dela, a partir dessa classificação que ela entrou. E ela pode, por muitas vezes, ser confundida com outros transtornos psiquiátricos, né? O profissional tendo irritabilidade, ansiedade, insônia, alguns sintomas depressivos, pode também dar uma conotação de burnout. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, para conseguir, inclusive, classificar essa questão. Eu vou falar um pouco melhor sobre o que causa, né? Então, vamos lá. Atuar sob muita pressão, aqueles ambientes que são excessivamente competitivos, onde você precisa ter aquela necessidade de mostrar resultado, que você sente aquela necessidade de mostrar resultado. A carga horária excessiva, a dupla jornada de trabalho, a falta do contato social, a falta de você ter amigos, pessoas com quem compartilhar, a falta de você ter pessoas de confiança por perto. Você absorver demais os problemas alheios. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm necessidade de compartilhar, mas aprender a fazer aquele crivo, né, para não compartilhar, para não pegar demais essa energia, é muito importante em relação a isso. O perfeccionismo, a alta cobrança, que é muito exagerada, a necessidade de demonstrar um grau elevado de desempenho, que eu falei antes,
está completamente ligado a essa questão de atuar sob muita pressão. Então, esses ambientes sob pressão desencadeiam o burnout dentro de muitos outros motivos, tá? É importante, é muito importante definir a diferença entre o burnout e o estresse. Então, o que acontece? Estresse é a reação do corpo. Então, o estresse ele é uma coisa momentânea. Ele é a reação do corpo em relação a uma situação que acabou de acontecer. Por exemplo, você está num projeto com um cliente e você recebeu uma negativa, um feedback negativo do líder, gestor, de um colega, enfim. Aquela reação que te dá naquele momento, aquele processo momentâneo que passa depois de um certo tempo, ele é o estresse. É a sua reação, é o teu corpo reagindo àquilo que você passou naquele momento. O burnout não. Ele é um sentimento contínuo. Ele é a soma de vários momentos de estresse. Ele é uma reação física do seu emocional. Ele é uma reação, digamos assim, do seu estresse contínuo. Então, muitas situações de estresse geram o burnout. E aí, o estresse crônico, no caso, que é conotado como o burnout, tá? Como classifica isso? Quais são os principais sintomas para identificar se estou, se tenho, como é essa situação, tá? Então, sintomas físicos. A dor de cabeça, frequente. O corpo sempre fala, né? Então, saiu, inclusive, um piso essa semana, o Polis falando sobre isso, o corpo fala. Então, os sintomas físicos são aqueles que, normalmente, eles se apresentam de uma maneira mais forte. Então, dor de cabeça frequente, as alterações no apetite, a insônia, a pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. Se você percebe que você tem aquela batedeira, sabe, muitas vezes no dia, se você percebe que você fica estressado de um jeito mais fácil, mais rápido, e percebe que o teu coração está batendo um pouco mais forte nesses momentos, é um estado de alerta, tá? Emocionalmente, a falta de concentração, o sentimento de fracasso, de insegurança, aquela sensação de eu não consigo nunca, eu não tenho competência, ou a falta de vontade mesmo. Tem muita gente que levanta chorando para ir trabalhar. Então, isso pode muito acontecer dentro do burnout. O isolamento, a vontade de ficar sozinho, a vontade de simplesmente não sair, de não ter contato com pessoas, de não falar com ninguém, de não compartilhar com ninguém. As alterações repentinas de humor, então de manhã você tá triste, à tarde você tá feliz, à noite você tá numa pilha de nervos, e isso é constante, tá? Então isso pode ser aí um alerta do burnout. Agora, um ponto importante para identificá-lo é a questão de você saber as fases, né? Não é assim, simplesmente aconteceu e simplesmente a gente em 2 segundos está no burnout. Não, são fases que se levam, tá? Primeira fase, a compulsão. Compulsão em demonstrar o seu valor. Então, esse processo de compulsão, aquela necessidade de você mostrar que você sabe o que você está fazendo e sempre com excelência, de não aceitar errar, uma primeira fase considerada. Depois vem a incapacidade de você se desligar do seu trabalho, aquela checadinha no e-mail no final do dia, no final da noite, na verdade, antes de dormir, responder uma mensagem, trabalhar de final de semana sempre, né? Ter isso como uma rotina. E assim, fazendo isso sem que seja pedido, tá? Porque às vezes a gente precisa fazer uma hora extra, a gente precisa fazer aí umas atividades a mais, e ok, tá tudo bem, mas fazer isso de forma constante, sem que seja pedido pelo líder, esse é um dos sinais também de que você precisa ficar atento para não chegar aos 12 passos, tá? A negação das próprias necessidades. As necessidades são a alimentação, o sono, o tempo de lazer, né? Tornar tudo isso secundário pelo teu trabalho. Essa atitude ela é vista como um sacrifício.
em nome do teu trabalho. Então, você está se sacrificando para poder trazer resultados, sendo que, enquanto isso, você está perdendo aí uma boa qualidade de vida, tá? A fuga. Por que a fuga? Fuga dos conflitos. Sabe quando você sente que você tem um conflito, você prefere deixar ele de lado, fingir que não está acontecendo, né? Evita enfrentar aquela situação e falar assim, vai passar? É aí que os primeiros sintomas físicos podem até surgir, porque entra naquela parte de que o corpo também fala nesse sentido. Quando você cala, a dor de garganta, aquela sensação de estar entupido, né? A reinterpretação do que a gente está falando aqui? A gente está falando dos valores pessoais. Então, assim, a família, os momentos de descanso, os hobbies, eles passam a ser vistos como coisas que não têm importância nenhuma. E aí, a autoestima, ela vem sendo derrubada por conta disso, porque você precisa ter o contato da tua família, dos teus amigos, das pessoas do seu lado, para você se sentir bem, né? Então, você sente que a tua autoestima só é elevada na hora do trabalho. E aí, com os teus amigos, você começa a falar que não é tão importante assim. Então, a reinterpretação dos valores pessoais são um dos pontos que fazem aquele passo a passo dessa escadinha para o burnout. A negação dos problemas. Então, assim, a pessoa se tornar completamente intolerante em relação aos problemas. Enxergar os colegas de trabalho como preguiçosos, como incompetentes, como indisciplinados. Essa pessoa está sempre errando. Essa pessoa nunca atinge os resultados, ao invés de ir auxiliar, já que você sabe as respostas. Essa visão, essa negação, ela pode trazer o aumento da agressividade do sarcasmo, que é mais um passo. O distanciamento da vida social, a gente bate bastante nessa tecla, mas aqui é aquele passo onde a vida social ela passa a ser completamente restrita, ou até mesmo ela passa a ser inexistente. Você não tem mais amigos, não tem mais com quem conversar, não tem mais família próxima, e aí o trabalho ele é feito de uma maneira automática, você vive de forma automática. Levanta, trabalha, dorme. Levanta, trabalha, dorme. E isso pode trazer algumas questões compulsórias, porque você tem uma mudança extrema do seu comportamento, você se torna muito diferente do que você costumava ser, você deixa de ser uma pessoa alegre, dinâmica, se torna uma pessoa mais apática, que está sempre com medo de tudo. E isso até pode ser notado pelos de fora, mas todo mundo tenta te falar, mas você não enxerga, né? Ninguém tem voz dentro de você nessa situação. Você passa a não acreditar em ninguém. E isso traz a despersonalização, onde você não enxerga o seu próprio valor, onde você não enxerga as suas próprias necessidades e nem das pessoas ao seu redor. Você se torna uma pessoa completamente egoísta, que não olha mais para nada nem ninguém. E é aí que vem aquele vazio interno. E quem sente esse vazio interno, essa sensação não sei para onde vou, para onde estou indo, mas também não tenho nem vontade de ir, é quando começa a recorrer a algumas questões como drogas, álcool, enfim, a compulsões de comer, né? A comida passa a ser um refúgio, algumas situações passam a ser refúgio para a fuga. E aí o próximo passo é a depressão, onde você sente que não tem mais futuro, onde a vida começa a perder o sentido, onde é comum aquele sentimento de ficar perdido, de não ter de ter incertezas, de ficar exausto, né? E, por fim, é que vem o burnout, que é quando acontece o colapso mental, é quando acontece o colapso físico, assim como os pensamentos, a possibilidade de pensamentos suicidas, né? Quem chega até aqui, quem chega até esse ponto, precisa de ajuda médica, precisa buscar um auxílio, precisa conversar com uma pessoa de confiança e gritar por socorro, tá? Durante a pandemia,
vários meios de comunicação falaram sobre o burnout, né? Então, no último mês, saíram várias reportagens falando que depois de um ano de pandemia, a síndrome de burnout, ela cresceu mais ainda. E por que ela cresceu? Pela falta de limite, né? Ele está ligado completamente à maior pressão causada pelo trabalho remoto, somado aí à quantidade de trabalho. As pessoas não colocam limite entre a vida profissional e a vida pessoal. O trabalho, ele passa a ser literalmente dentro de casa, né? Então, assim, nós nos deparamos com muitas empresas que já trabalhavam de forma remota, em muitas situações, porém a gente tinha uma liberdade de sair. Hoje a gente não tem mais, e com isso fica ainda mais imerso no trabalho. E é isso que gera a pessoa não conseguir separar a vida pessoal da vida profissional. O trabalho, nesse sentido, ele passa a ser literalmente a sua vida, passa a ser tudo. E aí isso causa mais esgotamento, ele passa por cima de todos os pontos importantes da vida, e a gente não consegue reconhecer a hora de parar, de se respeitar, de dizer sim ou de dizer não, né? A gente passa a não ter esses pontos importantes, tão importantes para o ser humano, de se respeitar. Ligado a isso, aí entra o ponto que eu quero desconstruir algo com vocês. E aí eu quero a opinião de vocês, tá? É uma frase bem famosa, conhecida principalmente pela nova geração. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. E aí agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês pensam? Quantos de vocês têm essa frase como sendo uma frase aí importante para a vida? O que vocês interpretam por essa frase? Não me deixem aqui sozinha, falem comigo, por favor. Eu nunca ouvi essa frase, Mário, sinceramente. Eu já ouvi. Eu nunca concordei muito com isso, não. Eu acho. O que você pensa sobre, Cláudia? A primeira vez que eu vi essa frase, eu achei ela um pouco exagerada. Assim, eu não me vejo nessa situação assim. A gente tem que estudar, a gente tem que persistir. A minha vida profissional teve muito de persistência e resiliência, mas eu acho exagerado a forma como ela foi colocada. Enquanto eles, quer dizer, tipo assim, eu me vejo na situação atual. Estou no Brasil, quem está dormindo, eu estou estudando, aí eu estudo, de manhã eu acordo, vou trabalhar, aí eu não me divirto. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, eu vejo essa frase de uma maneira exagerada. Não que a gente não tenha que fazer isso, mas a gente tem que fazer com parcimônia, com tudo isso, considerando a parte profissional e pessoal. Porque eu me lembro de uma vez ter dito uma coisa em relação a um chefe que eu tive, que ele trabalhava demais. Eu falei, para que ele trabalha tanto? Chega no fim de semana, ele não aproveita o salário que ele tem, a vida que ele tem, ele não aproveita para nada. Ele não tinha amigos, ele não se divertia, ele ficava, nas férias dele, ele ficava lá querendo saber o que estava acontecendo, então eu vi essa situação. Bacana. Eu vi essa frase a primeira vez contextualizada, então não foi essa frase sozinha. Eu já tinha passado por uma série de treinamentos para desenvolver skills pessoais a ponto de aumentar a minha produtividade sem sacrificar as áreas. Então, treinar enquanto eles dormem fazia sentido se eu tivesse uns hacks de sono ideais ou coordenasse o meu sono, então eu não precisaria de 8 ou 12 horas por esgotamento, eu poderia dormir 6. Eu poderia ter um foco nos meus projetos de longo prazo que exigem sacrifício. Então, no contexto dessa frase, eu acho que até pegaram ela, não lembro de onde ainda, contextualizada, exige aumentar o seu desempenho. E aumentar o seu desempenho é saber separar as coisas, é ter o melhor de você, e o melhor de você é em todos os aspectos da vida. E aí, estude enquanto ele se diverte, foi um processo que eu passei. Eu tinha 17 anos, não tinha uma balinha, não tinha um passarinho para dar água. Eu passava os finais de semana estudando, porque em 2 anos eu queria ser um programador. Eu tinha uma missão pessoal, então fazia todo sentido quando o meu sonho, o meu projeto de vida era, por exemplo, dar uma coisa melhor para minha avó, que foi quem me criou.
Então, treinar enquanto eles dormiam fazia sentido porque eu tinha a minha recompensa, e a minha recompensa era muito pessoal. Então, descontextualizada, ela não faz o menor sentido, né? Parece que você é workaholic, mas quando você coloca num contexto voltado para os seus sonhos, para o seu plano de vida, você vai ter que ter um pouco mais de energia. Como diria Buda, é a justa tensão. Se você deixar a corda frouxa, ela não sai som. Se você apertar demais, ela arrebenta. É necessário ter uma justa tensão. É o caminho do meio, né? Então, no contexto que eu conheci essa frase, fez todo sentido para mim. Porque era o caminho para conquistar os meus sonhos. Muito bacana. Você sabe que quando eu li essa frase, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persiste enquanto eles descansam. Eu falei, gente, isso é frase de uma mãe, né? Treine enquanto eles dormem. Enquanto meus filhos dormem, eu vou correndo lá para a academia para ver se eu fico com shape bacana. Estude enquanto eles se divertem. Quando eles vão dar uma passeadinha ali na rua, estuda, trabalha. Então eu li e falei, nossa, isso é a vida de uma mãe, de um pai, enfim. Mas eu entendi o contexto. Mas eu estava dando risada sozinha quando você estava lendo, porque eu me vi aqui nessa fase, principalmente em pandemia. A mãe nessa fase. Realmente, dá para contextualizar como sendo uma frase de uma mãe mesmo. Mas alguém tem uma opinião sobre essa frase? Até o que o Fabrício falou ali, eu acho que o objetivo de cada um que vai refletir isso aí, né? Porque eu sou muito isso aí, eu sou workaholic purinho, mas com um grande objetivo na vida. Então, do tipo, isso não dói para mim. Isso é prazeroso, porque é o alcance final que vai ter esse resultado, entendeu? Então, assim, não adianta. Em algum momento vai doer. Então, você tem que saber administrar essa dor para ter o objetivo final. Não tem muito jeito, entendeu? Não que você queira fazer isso a vida toda. Acho que ninguém quer fazer isso a vida toda. Mas, em algum momento, tu tem que fazer para alcançar o objetivo. Não tem muito como fugir. Então, aí é uma questão de limites, né? Basicamente isso. O ser humano precisa também descansar, o ser humano precisa... O que acontece? Eu, particularmente, não concordo com essa frase, tá? Particularmente, para mim, essa frase, a maneira como ela foi dita, eu gostei da interpretação do Fabrício, porque ela contextualizada fica um pouco melhor, mas a gente está vivendo num mundo hoje onde essa frase, ela e várias outras não são contextualizadas e a autointerpretação está completamente errada. Então, basicamente, a gente vive num mundo assim hoje. E o que acontece? Ela dá uma conotação de que se você não está fazendo isso, você está sem fazer nada. E isso traz o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é o que faz com que desencadeie tudo que a gente falou ali atrás. Aquele sentimento de eu não estou fazendo o suficiente é o que faz com que o ser humano se perca nos seus pensamentos e nos seus objetivos. Então, é importante estudar, treinar, trabalhar? Muito, claro que é. É importante persistir, não desistir? Lógico, senão a gente não alcança nada na vida, né? Mas a vida, ela não é feita só de trabalho, só de estudo, só de você lutar, lutar, lutar. A vida é feita de viver, o nome já diz, né? E todos esses aspectos de você saber o momento de parar, você saber descansar, de não fazer nada, é muito importante. Um ponto até interessante, o ócio, ele é muito importante para a criatividade. Se você não tem um momento de parar e simplesmente não pensar em nada, por exemplo, é que eu sou suspeita para falar, eu gosto de Big Brother para fazer análise comportamental das pessoas, mas tem muita gente que gosta de Big Brother por uma cultura inútil. Cara, o que você ganha vendo uma cacetada de gente dentro de uma casa lá quebrando pau e brigando? O outro tá ficando milionário, você não, mas você tá se distraindo, você tá assistindo, você tá compartilhando ali que parece que é você que tá lá dentro. Então, você ter momentos de ver um filme, de ler um livro, de simplesmente parar, beber alguma coisa com alguém, estar do lado de alguém, faz com que você
simplesmente não pense. E aí é que vem os pontos da criatividade em si. Sem o ócio vem o esgotamento. E aí você não tem criatividade. E é aí que você não vai performar no seu trabalho, é aí que não vai performar na vida, no geral. Né? Você simplesmente para. Então, é muito importante saber parar e parar de querer ser super-herói. De comprar essas fórmulas mágicas que aparecem por aí. Semana retrasada eu vi um post de um empresário que eu admiro muito, que por sinal já conheci pessoalmente, que é o João Kepler, que ele é o dono da Bossa. E assim, o cara, ele é sensacional. E ele postou uns tempos atrás aquela imagem que tem estudante dormindo, trabalhador dormindo, e na última só o travesseiro empreendedor. Alguém já viu isso, com certeza, no Instagram, nas redes sociais. Tipo, todo mundo dormindo e o empreendedor tá só o travesseiro porque o empreendedor não dorme. E ele desconstruiu completamente isso. E eu achei isso um barato. Ele fez assim, gente, eu durmo, mesmo construindo tudo que eu tenho até hoje, tudo que ainda terei, eu durmo também, eu curto a minha família também, eu sei exatamente o momento de parar. Então, você trabalhar demais não é sinônimo de sucesso. Muito pelo contrário. Acaba sendo sinônimo de insucesso, porque você não tem... você não vai conseguir conquistar aquilo que está em volta de você, que é importante para te dar força, para te alavancar, que é a tua família, que é a tua vida no geral. Então, estuda, trabalha, mas também descansa, repõe as energias, esteja do lado de quem ama, né? Faça isso. E aí entra um ponto de como evitar o burnout, né? Alguns pontos aí que parece muito básico, mas que, na verdade, muita gente não faz, né? Então, como evitar? Tem objetivos. Em primeiro lugar, desenhar os objetivos, defini-los, definir tudo o que você quer para a tua vida. Não está errado sonhar, sabe? Eu costumo falar que se você pensa que você quer ter uma mansão de 2 bilhões em Hollywood, cara, você pode muito bem colocar isso no papel. Quanto mais visível isso estiver, você tem a possibilidade de conquistar, todo mundo tem. Que seja dos menores para os maiores. Você pode sim conquistar isso. Então, defina todos os seus objetivos, tanto pessoais como profissionais. Estipula as tuas metas. Coloca no papel em um lugar visível onde você possa visualizar. Que aí você vai conseguir ter um método de lembrar o porquê que você está fazendo tudo isso, né? E, de novo, não só na vida profissional, mas na pessoal também. Divirta-se. O que você gosta de fazer, sabe? Quais são os seus hobbies? O que você curte? O que você não curte, deixa para lá e vai para o lado daquilo que você gosta. Defina o seu tempo de lazer com a tua família, com os teus amigos. Se afasta de pessoas negativas. Todo mundo tem pessoas do lado que tem aquela questão de estar sempre... Até citando o Big Brother de novo, o Phil, que ó céus, ó vida, né? Então, essas pessoas que reclamam muito sugam a nossa energia. Você tem duas opções. Ou você tem uma energia tão boa, ou você está num momento tão bom da tua vida que você consegue transmitir esse seu lado bom e trazer a pessoa para o lado claro, para o lado feliz, sem a negatividade, ou então você se afasta para que isso não te faça mal. Então, se afastar das pessoas negativas é extremamente essencial para você conseguir seguir num caminho sem reclamações, sem reclamar demais. Fale sobre, converse com alguém que você confia, sobre o que você está sentindo. Fala como está aquele momento, porque dependendo de qual fase, em que momento tiver, talvez seja necessário a questão de você buscar uma ajuda médica, tá? O exercício físico, que isso está em todas as pautas, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas é fato, o exercício físico, ele ajuda a melhorar a saúde em vários aspectos, ele combate muito o estresse. Então, durante a atividade física, o corpo, ele naturalmente produz serotonina, endorfina, e isso está relacionado à sensação de bem-estar e ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Ah, mas não gosto de puxar ferro. Sei lá, faz qualquer coisa, qualquer exercício que seja, qualquer exercício físico que seja, já traz essa sensação de bem-estar.
E, principalmente, acima de tudo, descanse. Procura descansar adequadamente. Tem pessoas que, por exemplo, aqui em casa, meu marido ele precisa de, no máximo, 6 horas de sono. Eu preciso de 8. Então, respeite aquilo que vai te fazer bem. Se eu durmo 7, eu fico 80%. Se eu durmo 8, eu fico 150%. Então, saiba respeitar o seu sono, saiba qual é o seu melhor momento de sono para você ter um melhor aproveitamento. Então, é fundamental manter esse equilíbrio entre trabalho, lazer, família, descanso. É fundamental ter tudo isso, tá? E lembra, ninguém tá sozinho, todo mundo tá aqui para... Né, tem sempre alguém do lado, tem sempre alguém de apoio, né? A gente tem um programa aqui na Tegra muito bacana, que é o Protegrano. Então, é um programa de apoio, de acolhimento que a Gé lidera. O programa, caso você precise conversar, desabafar, sabe? Pô, quero falar de alguma coisa que está acontecendo. A Gé vai manter o máximo de silêncio em relação a isso. Ela vai só bater um papo com você, vai conversar. É muito bacana. Conta com a gente com o que quiser, com o que precisar, com o que acreditar que seja viável contar, tá? Então, nesse caso, agende aí seu horário com a Gé, que isso vai fazer bem a diferença, vai ajudar bastante, tá? Agora, algumas dicas de conteúdo sobre esse assunto. O que acontece? Eu andei pesquisando bastante no último ano sobre o assunto, e tem muito conteúdo por aí, né? Tem bastante coisa. E eu encontrei um livro que, por sinal, eu indico fortemente, que é muito legal, que é o da Isabela Camargo. A Isabela Camargo, ela é uma repórter da Globo. Ela passou por um episódio assim de burnout muito forte. Ela saiu, acabou pedindo demissão, enfim, ela conta tudo nesse livro. Como foi, desde o processo, o que ela queria buscar, com todo aquele processo de trabalho dela exacerbado, né? Ela conta como foi a descoberta até a cura. É uma autobiografia bem bacana que eu indico bastante. O Felipe Deschamps, alguém já deve conhecer ele, né? Ele tem o canal aí dele com dicas de desenvolvimento e tudo mais. E ele conta sobre o episódio que ele teve do burnout, que foi, assim, são 17 minutos de vídeo, eu até pensei em colocar aqui alguns trechos para vocês, mas eu acho interessante assistir por inteiro. Ele fala bastante sobre como foi, ele conta alguns episódios que aconteceram para chegar até aquele ponto, né? E, cara, ele passou por muita coisa, assim, em poucos períodos, sabe? E foi isso que trouxe aí para ele essa síndrome, essa questão. E para quem quer conhecer um pouco melhor sobre o assunto, ter aí um pouco mais de detalhes tem o Porquê Andamos Tão Exaustos, que é da Vânia Castanheira. Ela é uma portuguesa que trabalha aqui no Brasil já tem bastante tempo. Ele fala sobre o burnout, ele dá as melhores estratégicas para passar por esse momento e ficar bem, tá? Então, assim, é uma apresentação bem sucinta. Se eu ficar aqui falando sobre isso, acho que eu fico até amanhã, então eu tentei ser o mais objetiva possível. Eu queria abrir aí os últimos 10, 15 minutinhos, a gente tem mais 20, mas queria abrir aí os últimos minutinhos para a gente bater um papo. Quem quiser acrescentar, contar experiências, compartilhar, dar sugestões, opiniões, enfim, tirar dúvidas. Aí eu queria que a gente batesse um papo aqui. Ô, Mário, primeiro, parabéns aí pela condução, muito bom material, a condução, show demais, parabéns mesmo. Obrigada. Primeiro, eu também sou super a favor também dessa questão, eu tenho uma fama de ser workaholic, apesar de eu gostar de trabalhar bastante, mas eu separo bem os tempos para as coisas, até que eu tenho... Ai, Dani, palhaço. Aí, Eu nem falei nada, eu só balancei a cabeça. Eu não conheço sua cara? Eu já tinha mandado para ele no WhatsApp. Aí, quando eu trabalhava na Berrini, tinha uma banca, né, de um jornal bem na frente do trampo lá, e tinha lá Você S.A. Você S.A. toda vez, sempre acompanhando a Você S.A. E tinha assim, ó. Você dorme 6 horas por dia? Você é um fracassado. Conheça o sono polifásico.
Você dormia meia hora, assim, tipo, 14 Já horas fiz. pra dormir meia hora. Aí no Já final, fiz quando dá polifásico. 4 horas, cara, eu tentei fazer aqui, eu quase morri. Os primeiros 30 dias é um tormento. Eu sou livre, cara, mas só pra... Eu tô nessa vibe de alta produtividade. Opa, desculpa, Jéssica. Não, imagina, pode falar. Aí eu falo. Primeiras damas. Ah, então tá bom. Foi muito legal mesmo. Esse conteúdo a gente estava querendo já desde o começo trazer, né? Em relação àquela frase, pensando um pouco no cenário, no contexto geral, eu acho que antigamente, uns anos atrás, tinha assim, muito essa cultura de a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que dormir X horas por dia, a gente tem que produzir tanto, a gente tem que estudar tanto, a gente tem que fazer isso. Ainda tem um pouco, mas algumas coisas têm se desmistificado e a gente tem que pensar realmente na qualidade de vida, né? Porque não adianta a gente ter uma rotina onde a gente trabalhe excessivamente, não consiga descansar, não consiga pensar em si, porque vai chegar, a gente vai viver até 40 anos, vai morrer, não vai adiantar nada. Então, eu mesma falo assim, gente, hoje eu vou fazer nada, tipo, eu vou assistir uma série bem para realmente desligar a minha cabeça, porque a gente tem uma rotina de trabalho muito pesada, né? Muitos critérios que a gente tem que avaliar o dia inteiro. Então, tem dia que eu coloco uma série bem boba, um filme bem bobo, e simplesmente penso em nada. Como tem dias que eu tô muito mais produtiva, que eu estudo, que eu consigo fazer outras coisas, que eu assisto palestras. Enfim, eu acho que depende muito do seu dia. E acho que a gente tem que aprender a se respeitar e respeitar os limites do corpo, e o corpo dá sinais, como até foi dito, né, no PIS dessa semana. Eu estava até falando com a Cláudia sobre isso também esses dias, o quanto que a gente recebe esses sinais. Então, acho que vale essa atenção para todo mundo que está aqui. Fabrício, pode falar. Eu já estou nessa vibe de busca de produtividade tem uns 4 anos. Então, eu passei por muitos processos que a gente aprende o que é a verdadeira produtividade. E, para mim, assimilei bem na minha vida que verdadeira produtividade é também ser bastante produtivo com a sua família e com seus amigos. O erro é achar que produtividade é aquilo que você faz só no trabalho. E aí a gente nunca pensa na vida separada em partes, porque a gente vive uma vida só, né? One life, omni life. Mas se você separar ela em pilares, sei lá, relacionamento, controle emocional e finanças, dando três pilares. Algumas pessoas separam em mais, outras em menos, eu costumo juntar tudo. Você começa a ver como ter mais desempenho, por exemplo, nos relacionamentos. É importante entender que produtividade é ser produtivo. Produtividade é dar o melhor de si. Se eu estou com a Jéssica, eu tenho que procurar ferramentas, primeiro os princípios e depois as ferramentas. Porque o homem que compreende os princípios consegue criar suas próprias ferramentas. Eu li essa frase num livro chamado Ferramentas dos Titãs, inclusive. Então, você conhece os princípios de um bom relacionamento, os princípios de uma boa alimentação, os princípios de um bom trabalho, os princípios de uma boa criação de filhos, os princípios, por exemplo, eu tenho as minhas orquídeas, os princípios para se criar orquídeas, o princípio para ter um cachorro. E você se empenha em dar o seu melhor nisso, isso é a verdadeira produtividade, né? As pessoas que a gente mais admira na história, aquelas que marcaram a história da humanidade, não citando apenas Cristo e nem Buda, que são ícones, né? Mas pensando em Leonardo da Vinci, que foi uma pessoa extremamente competente em tudo que se propôs, elas eram excelentes em todos os aspectos. É que a gente acha que é só trabalho, porque isso é uma ilusão moderna, o materialismo lá do fim da Idade Média provocou esse estímulo. A gente começa a viver isso como se fosse uma realidade, a gente não quer a verdadeira produtividade. A verdadeira produtividade é ser o meu melhor o tempo todo, porque eu sou humano, e ser humano é dar o melhor de si. Isso quer dizer que não tem o seu pior, é justamente a bela e a fera, né? Quando o seu lado bom, a bela, consegue se harmonizar com o seu lado mal, a sua fera vira um príncipe e o reino é feliz para sempre. Isso é parte da produtividade. Isso é parte de ser o seu melhor. Isso não tem lei contra, né? Isso é do universo. Tudo que existe está lutando para ser o seu melhor. Todas as coisas vivas, ou que a gente considera não viva, que eu também acho que são vivas, estão dando o seu melhor. O sol dá o seu melhor sol, a terra dá suas melhores voltas, a planta vai buscar sempre a sua plenitude. Isso vai evitar uma série de doenças, entre elas o burnout. Gente, preciso bater palma agora. Fabrício. Foi profundo. Foi profundo. Parabéns. Muito bom mesmo.
Rapaz, próxima palestra você faz, tá? A gente deixa a Mari ali na divisão. Por favor, ficar gente, eu na vou embora caixinha depois do dessa, nada, tchau. E você conversa e você faz. Muito bom, Fabrício, Fabrício. nosso filósofo aí. E é muito fato isso, né? Sabe que, até pegando um gancho, eu tive durante 8 anos a mesma gestora, foi uma das pessoas mais difíceis com quem eu já trabalhei, mas ela também me ensinou muito. E eu lembro que eu entrei na empresa onde eu trabalhava em junho, e ela entrou em setembro. E eu tinha a mania, porque mania é doença, né? Não é hábito, mania é doença. Eu tinha a mania de ficar até 10 horas da noite todos os dias na empresa. E eu não tinha carro, não tinha transporte perto naquela época. Eu fazia meu pai me buscar todo dia 10 horas da noite. Eu era estagiária. E ela um dia virou para mim e fez assim: você está achando que você está sendo produtiva, mas na verdade você não sabe administrar seu tempo. Um profissional produtivo sabe administrar seu tempo nas suas 8 horas de trabalho. No seu caso, 6. Aquilo para mim foi um tapa na cara. Vou falar que eu não fico até mais tarde hoje? Fico. Mas é porque eu gosto. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de finalizar aquele ponto. Mas é saber ter o equilíbrio. Por exemplo, se hoje eu vou ficar até umas 8, 9 horas fazendo o que eu me dispus a fazer, amanhã, às 6 horas, que é o meu horário, eu paro e vou fazer aquilo que eu me dispus a fazer fora. Aos finais de semana, alguns precisam trabalhar, mas no outro conseguir se desligar. Então, é exatamente isso, né? Em resumo, Fabrício, exatamente o que você falou. Tá no equilíbrio, né? A vida inteira tá no equilíbrio. Todo mundo tem seu lado luz e seu lado sombra. Saber equilibrar tudo faz com que a gente consiga levar uma vida de mais harmonia, sem que a depressão ou o burnout venha aí ao encontro da gente, né? E aí, pessoal, o que mais vocês têm a dizer? Alguma situação para contar? Temos tempo ainda para o bate-papo. Em relação ao que o Fabrício falou, eu concordo bastante com ele também, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não exagerar, que tipo, a gente ser produtiva, procurar fazer bem tudo, mas nem sempre a gente consegue fazer bem tudo. A gente pode ter, e para isso não virar contra a gente, se sentir mal. Putz, eu queria fazer uma coisa, não consegui, calma, tudo tem seu tempo. Aí ter a resiliência, ter a persistência, que aquela frase falou, né? Eu passei, como ele falou também da primeira vez, a questão de contextualizar, eu passei por um período que minha família estava, até Dia das Mães eu passei fora da família, porque eu estava estudando, eu estava no meu foco, e que me ajudou hoje a chegar onde eu estou. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque teve uma época no trabalho que, assim, qualquer erro que eu cometia, eu ficava mal. Eu não suportava errar. E é normal, nós somos seres humanos, a gente erra. Então, só tomar cuidado para que a gente não exagere. Eu tenho que ser bom em tudo, porque a gente não é bom em tudo. A gente pode aprender, a gente vai aprendendo, a gente erra com o erro, aí a gente tem que ver onde errou e procurar olhar onde a gente errou e aprender com aquilo, né? Mas, como ele falou, concordo na questão pessoal, não só para a gente, realmente a gente só pensa em produtividade no trabalho, né? Mas eu estava até vendo uma aula minha de gestão de projetos na Pots, ai, minha gata. E ele fala assim, a nossa vida toda tem projetos, nós temos um projeto de vida, nós temos um projeto no trabalho, então a gente vai aprendendo, né, tomar cuidado para não exagerar, e aí, como você tem falado, todos falaram, equilibrar tudo isso. E se a gente for pegar uma questão aí da nossa primeira infância, por exemplo, tem gente que que aprendeu a andar com 1 ano, tem gente que com 11 meses já estava dando os primeiros passos, tem gente que demorou 1 ano e meio, cada um tem o seu tempo para tudo, né? Então a gente não pode se cobrar, não pode ficar se cobrando demais, porque cada um tem o seu tempo desde que nasceu. O parto normal, quando a mulher opta pelo parto normal, a criança demora para nascer, ou então pode nascer mais rápido, no tempo dela. Então, todo mundo tem o seu tempo para tudo, tanto para o aprendizado quanto para a realização, enfim. E aí é que entra o ponto de não cobrar e se respeitar. É o autorrespeito mesmo. Mas alguém, pessoal, quer falar um pouquinho sobre, dar alguma experiência que teve? Eu não vou só criticar, né, o Polis, eu também vou falar, porque assim, assim como tudo, eu tô aprendendo cada dia aqui na Tegra, né?
Então, assim, para mim isso é sempre um aprendizado, porque eu também trabalho, sou essa doida que fica com o notebook do lado do fogão enquanto está fazendo almoço. Concordo. Qualquer dia vai acontecer alguma coisa. Não só do lado do fogão, né, Dani? Do banco, do lado, no carro também, enquanto está voltando de São Paulo, a gente, com uma mão É o segura o perigo. volante, com a outra a gente digita aqui do lado. Então, assim, tenho que todo dia estar treinando, né? Essa questão de separar as coisas de difícil. Já estou na metade da minha vida aí, quase, né? Quase chegando nos 50. Talvez um dia eu aprenda. E a questão de não errar, isso é muito, muito difícil para mim. Aprendi que eu não posso errar e é assim que tem que ser, né? Então, todo dia, o Poli sempre fala, não tem problema errar. Eu, como não? Claro que tem. Imagina que vou errar, eu errar na minha empresa é uma coisa, eu errar na sua não pode, né? Então, é complicado, mas a gente todo dia tá aprendendo, né? Um dia acho que eu vou chegar lá. Esse negócio de dor de cabeça todo dia, já comecei a me ver aí, né? Todo dia, falei, pô, todo dia, dor de cabeça. Dani dá no passo 9. Viu? Viu? Mas na minha geração não existe estresse. Estresse é coisa de gente chique. Não tem esse negócio de estresse, não existe. É coisa de ficção. Minha mãe falava uma coisa, eu só entendo hoje. Às vezes a gente ia para a praia, e aí ela ia para a praia só para ficar na cadeira, observando o mar. E aí ela falava, tô querendo ir para a praia. Ela falava, mas mãe, você nem entra na água. Ela falava, não, mas só de ouvir a onda, de ficar na areia, para mim já é o suficiente. Aí hoje eu entendo isso. Sabe a sua mãe, Muito né? sábia, viu? Muito sábia. Tô querendo ir escutar o barulho do mar, viu? Mas tá foda. Gente, tem um livro e filme do Comer, Rezar e Amar. Eu falo muito do trecho desse livro para os meus mentorados. Porque, assim, todo mundo acha que porque está fazendo alguma coisa tem que fazer com afinco o tempo todo, sem parar. E tem uma coisa que esse filme prega, que é o dolce far niente. É simplesmente a arte de não fazer nada. Então, assim, o dolce far niente é você tirar um momento para você. Então, não sei, um sábado fazer as unhas, cuidar do cabelo, ficar sozinho sem fazer nada, pegar um futebol para assistir, pegar algum filme para assistir. Dolce far niente, sempre guarda isso. O cérebro começou a dar uma pitada, simplesmente tira o momento para não fazer nada. Por quê? Vocês não aguentam aquele barulho constante que fica... Por exemplo, se todo mundo ligar o áudio aqui agora, com certeza vai dar vários chiados. E a gente vai ficar aqui que vai deixar todo mundo louco. Com certeza alguém vai diminuir aí o volume do computador para não ter que ouvir, né? Esse é o teu cérebro, é exatamente essa inquietude que teu cérebro tem quando você pensa demais, quando você raciocina demais, quando você não para. Então, se coloca no lugar dele. Chega uma hora que teu emocional não aguenta. Chega uma hora que teu emocional simplesmente... o Luan falou, o corpo pede uma cerveja. Realmente, tem que ter esses momentos de respeitar teu corpo. Então, sempre lembra disso, gente. Tira um tempo para vocês sempre. Tem uma frase do Arnaldo Antunes, eu ouvi há muito tempo atrás, eu era adolescente, eu era fanática pelos Titãs. Eu sabia tudo deles, tudo. E ele tem uma frase que eu guardei para sempre. As máquinas de fazer nada estão produzindo. Aí, quando eu paro, eu falo assim, agora minha máquina de fazer nada está produzindo, vou fazer isso aí, vou ver um filme, vou... Não tocar violão, que tocar violão é diferente, mas ver um filme, aquele filme como a Jéssica falou, aqueles filminhos, sabe, de sessão da tarde, é maravilhoso. Outro dia eu estava meio tensa, eu peguei e vi um filme desse, e é muito bom. Então, aí, as máquinas de fazer nada estão produzindo, de vez em quando a gente tem que colocar elas para produzir também. Uma coisa que eu fiquei curioso, Mariana, desculpa. De novo a gente falando junto. Fera, Jéssica. Acho que a gente tem os mesmos times. Uma coisa que eu fiquei curioso é o ócio criativo, e não sei se existe a palavra ócio distrativo. Porque existem algumas coisas que a gente faz no momento de distração
que, embora não seja relacionado ao trabalho, pode nos induzir a ter um comportamento, até uma necessidade de coisas não positivas para a gente mesmo. E aí eu fico na dúvida se isso é verdade ou se é uma impressão minha. Eu, por exemplo, gosto de fazer coisas do meu tempo ocioso, forçado, que é um hábito. Na verdade, é uma coisa que eu tento fazer, não gosto. Naturalmente, eu evito ficar ocioso. Eu faço porque eu sei que eu preciso para ter um bom desempenho, que é buscar refúgio na natureza. Céu, sol, plantas, meu cachorro. E tentar evitar justamente o estímulo, porque embora eu coloque um filme qualquer para assistir, além de estimular mentalmente, meu medo é os sentimentos que esses filmes estimulam. Né? Aquela sensação de tristeza, aquele jogo sentimental que as produções criam. Então, assim, eu não sei se eu estou tendo uma impressão ruim ou se só exagero da minha parte também. Pode ser também que esteja viajando na maionese. Quando eu digo dar o melhor, não digo ser o melhor. Eu digo só dar aquilo que você conhece de si mesmo. E errar é bom. Acho que foi com a Dani que eu falei já muito sobre isso. Errar é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu digo pro meu filho, erre muito, erre rápido, mas pelo amor de Deus, erre barato. Não erre com nada caro. Pensa o custo que isso vai ter. Então, é muito... Assim, aí entra uma questão de um autocontrole. Por isso que eu sou aquela pessoa, não é porque eu sou psicóloga, tá? Porque eu sou psicóloga organizacional, eu não tenho foco na clínica, mas eu sou aquela pessoa que sempre vai falar sobre a terapia. Porque, por exemplo, essa questão dos filmes, que nem você falou, há um bom tempo atrás, lá atrás, antes de eu passar a estudar um pouco mais sobre uma série de assuntos e me conhecer um pouco melhor, não estou dizendo que isso é falta de autoconhecimento, mas para mim foi isso, eu não podia ver um romance. A bonita solteira aqui viu um romance destruir a semana dela, porque eu não era capaz daquilo, entendeu? Então, assim, é uma questão de que a gente... Nossa, viu uma pessoa bem-sucedida no filme? Não, porque eu não sou capaz disso. Eu descobri que foi uma questão minha, que eu precisei trabalhar lá atrás, e aí a terapia ajudou muito. Então, para mim, eu precisei aprender o autocontrole, controlar um pouco melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos, e a questão de sensações e emoções. Então, assim, isso vai muito de cada um nesse sentido, né? Se para você sabe que não te faz bem, cara, o que te faz bem? Ir para a natureza, estar com o teu cachorro, estar com a família e tudo mais, só abraça, só faz, sabe? Então, é uma coisa muito individual, né? O ócio criativo, o meu ócio criativo por base desse dolce far niente pode trabalhar melhor no sentido de eu sentar e ver uma comédia romântica e no seu no sentido de estar conectado com a natureza. São sensações diferentes de pessoas diferentes. Tipo, eu tô fazendo uma apresentação... Ontem eu tava fazendo a apresentação, trabalhando, eu fiz assim, eu preciso parar. E eu parei e voltei melhor depois. Então, isso vai muito de cada um, de saber o momento de parar e para onde ir, o que eu vou fazer, o que você vai fazer para chegar nessa questão é diferente, né? Eu não sou psicóloga, mas eu adoro assistir Big Brothers para ver o comportamento das pessoas. Mas faz muitos anos, desde que meu filho nasceu, eu parei de assistir, não assisto mais. Eu também não assisto. Não dá tempo. Não dá para assistir, né, junto com eles. Não, então... eu prefiro ficar na caixinha do nada, vendo um romance, uma série, mas Big Brother na minha TV não passa. Tudo bem, perdi o Fiuk lá, acabou com o bumbum de fora, ok, nem faz meu tipo, mas tô fora, não. Perdeu nada, Tereza. Exatamente, perdi nada. Quem não é, bebê não entra depois. Na minha casa. Bumbum do Fiuk. Ainda se fosse o bumbum do pai dele, eu via com força, mas dele... Tem também, pesquisei o que você acha. O que mais apareceu foi fotos do bumbum dele no Instagram no outro dia. Todas as sites, todas estavam postando a foto dele. Pessoal, gente, é isso. Um beijo, eu tenho que sair. Não, calma, deixa eu falar uma coisa.
Rapidinho, eu vou mandar, Bruno, na verdade, vai mandar para vocês uma pesquisa falando dos 2 treinamentos, das 2 palestras que a gente teve neste mês. Então, por favor, coloquem lá a observação, passe para a galera também, para todo mundo responder, porque é importante para a gente poder medir para os próximos meses, porque o importante é realmente que vocês aproveitem os conteúdos, tá? Então, eu queria deixar esse recado. Por favor, peça para a galera, os líderes aqui presentes também, encaminhem para os seus times para a gente poder ter um número legal de respostas, tá bom? Beijo para todo mundo e bom final de quarta. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Parabéns aí, Mari. Valeu. Valeu, parabéns. Obrigado, tchau.